Bom, hoje vamos ler o texto de Marcos, capítulo 14, dos versículos 53 ao versículo 72. Marcos, capítulo 14, dos versos 53 ao 72, que diz assim: E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguia-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote, e estava assentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, e não achavam, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: Nós o ouvimos declarar: Eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhes disse: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens dos céus. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Que mais necessidade temos de testemunhas? Ouviste a blasfêmia. Que vos parece? E todos julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele e cobrir-lhe o rosto e dar-lhe murros e dizer-lhe: Profetiza! E os guardas o tomaram a bofetadas. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro, que se aquentava, fixou-o e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. E ele, porém, começou a praquejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falas. E logo cantou o galo pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Amém. Jesus tinha feito a última ceia com os discípulos e depois disso eles foram até o jardim do Getsêmani. Então ocorreu aquela cena que Jesus foi orar e encontrou eles dormindo. Enfim, logo após chegou Judas com uma multidão de pessoas, e essas pessoas eram soldados e estavam armadas com espadas e porretes. E essas pessoas prenderam Jesus e o levaram ao sumo sacerdote e aos mestres da lei. Nesse texto, Marcos nos advertirá sobre a negação e nos trará uma esperança sobre o futuro. E esse texto terá 2 principais pontos. Depois daquilo, eles prenderam Jesus e o levaram ao sumo sacerdote e todo o sinédrio. E surge uma pergunta: se nós olharmos para o capítulo 14, dos versos 26 ao verso 31, a gente se perguntaria: onde está aquele discípulo, Pedro, que disse que jamais abandonaria Jesus, que se fosse necessário daria sua vida por Jesus? O versículo 54 nos dá um spoiler do que estava acontecendo, que Pedro seguiu de longe e ele ficou ali no interior do pátio do sumo sacerdote, se aquentando no fogo, junto com os outros serventuários. E a partir do versículo 55, o julgamento de Jesus começa.
E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, e não o achavam. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: nós ouvimos declarar, eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Mas por que o testemunho deles não era coerente? Jesus disse essas mesmas palavras lá em João capítulo 2, versos 19. Se Jesus disse isso, por que não era coerente essas palavras que estavam acusando a ele? Porque era característico dos judeus, dos líderes judaicos, interpretar equivocadamente tudo que Jesus dizia como uma forma de acusá-lo, uma forma de achar alguma brecha para acusar Jesus e o prender. Bom, nesse texto vemos que as profecias que o Antigo Testamento faz sobre o Messias se cumprem. Vamos dar uma rápida teologia bíblica em sequência aqui. A partir do versículo 60. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. No verso 61 diz que Jesus, porém, guardou silêncio. E isso foi profetizado pelo profeta Isaías, lá em Isaías, capítulo 53, verso 7, parte B. Então o versículo continua: tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens dos céus. Nesta declaração, Jesus afirma que era o Messias e garantiu aos seus juízes que ele também era o juiz vindouro de toda a humanidade. Verso 63. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Ouviste a blasfêmia. Que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele. No verso 65, aquelas pessoas cuspiram em Jesus, e isso também foi profetizado pelo profeta Isaías, lá em Isaías 50, verso 6. Fim do ponto 1. A partir do verso 66 agora. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro que se aquentava, fixou-o e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: não conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Os galileus falavam um dialeto do aramaico, com a pronúncia que podia ser facilmente distinguida. É como se você fosse um paulista, eu estou aqui em São Paulo, e do nada chega um mineiro, ou um gaúcho, ou um nordestino, ou um manauara, você vai reconhecer a fala, o sotaque, né? Então era mais ou menos isso. Então o texto continua, verso 71. Ele, porém, começou a praquejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falas. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Pedro se lembrou do aviso que Jesus lhe havia dado. Lá no capítulo 14, verso 26 ao 31. Enquanto o mestre estava sendo julgado pelo sinédrio e humilhado pelos mestres da lei, Pedro estava o negando do lado de fora. Mas, ainda assim, nessa situação, vemos que tudo que Jesus falou se cumpriu. Os mestres da lei estavam gritando: profetiza, lá no verso 65. E do lado de fora, uma profecia de Jesus se cumpria. Nessa passagem vemos que
vemos Deus trabalhar em sua obra e nos mínimos detalhes a história da salvação ia sendo construída. Algumas aplicações para nós. Mas por que Marcos escreve esse texto? Escreve essa história. Qual a interligação dessa história com os romanos? Os prováveis leitores originais? Na época que esse livro foi escrito, os cristãos estavam sendo fortemente perseguidos lá em Roma. E Marcos quer dizer a eles que não neguem o Senhor Jesus, apesar das circunstâncias, porque um dia ele voltará dos céus com grande poder e glória, e todos que o servem descansarão nele. Apesar das perseguições, apesar das circunstâncias, Marcos diz para os romanos e para toda a igreja que fosse ler esse livro, que não negasse o Senhor Jesus, apesar de tudo que poderia acontecer com eles, porque um dia ele voltará com grande poder e glória, e todos que o servem irão descansar nele. O excesso de confiança levou a Pedro a falhar. A falta de oração também causou isso, lá nos versos 37 e no verso 40 e 41. Pedro não se atentou ao que Cristo disse, ele tentou encarar os desafios com a própria força e a confiança em si mesmo. Infelizmente, muitos de nós, hoje em dia, também preferimos confiar em nós mesmos e negar qualquer outra coisa, mas o eu não. Será que nós devemos continuar tentando fazer melhor que Deus? Será que nós estamos colocando as palavras e ordenanças de Jesus em primeiro lugar na nossa vida? Cristo deve ser o nosso alvo. Devemos negar o eu e viver aquilo que Deus nos preparou. Se Deus te chamou para algo, faça, pois nenhum serviço para Deus é em vão. E agora, por último, uma frase que eu queria deixar para ficar em nossa memória, algo para nos fazer refletir, é que, ao invés de adorar o mundo e confiar em si próprio, sirva a Cristo e negue a si mesmo. Quer que eu repita? Ao invés de adorar o mundo e confiar em si próprio, sirva a Cristo e negue a si mesmo. Que Deus abençoe a cada um que está aqui e também está assistindo pelo YouTube. Deus abençoe.